Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos, que a graça e o amor de Deus estejam com todos nós nesse momento de culto, sejam bem-vindos para esse momento de reflexão. Hoje nós temos aí como refletir sobre salários e recompensas. O texto bíblico do Evangelho de hoje nos convida nessa direção para essa reflexão. Então que Deus abençoe o encontro com a palavra, o encontro com o próprio Deus que nos traz perdão, vida e salvação, e que a gente possa, a partir desse momento de convívio, sairmos fortalecidos também nas nossas convicções no que diz respeito ao nosso comprometimento com as coisas do reino de Deus. Deus abençoe a você, a mim e a todos nós. Vamos então agora ao altar do Senhor fazer o nosso momento de confissão, arrependimento, pedido de perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai do céu, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos contigo mais neste momento. Te agradecemos pela tua palavra que chega a cada um de nós em tempo de nos orientar, nos chamar ao arrependimento e ao reconhecimento do teu amor por todos nós. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco por causa das nossas culpas. Trazemos a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o reconhecimento de sermos pecadores e de cometermos pecados. Pedimos a Deus que amorosamente nos acolha na Tua graça, estenda sobre nós o manto sagrado de Cristo e Sua justiça e resgate-nos da perdição eterna, colocando-nos em caminhos de vida. Que o Espírito Santo desperte em cada um de nós os dons que nos aproximam de Ti por uma vida consagrada. Abençoa o recebimento da Tua Palavra em nossos corações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. O perdão dos pecados é um presente de Deus. Presente que Deus oferece para todos nós quando nós estamos verdadeiramente arrependidos de todos os nossos pecados. Então, se você está arrependido dos seus pecados, tenha certeza de que Deus está do teu lado e que Deus te acolhe e te abençoa. Para você, eu anuncio esse perdão conquistado por Cristo lá na cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te ajude também no compartilhar deste perdão, que ao encontrar as pessoas com quem você vive, convive, você tenha o coração aberto para repartir também o perdão que Deus oferece para você. E assim possa crescer na sua fé também. Seguimos agora que estamos perdoados dos nossos pecados ao encontro da Palavra de Deus que vai nos trazer as orientações para os novos caminhos que temos agora pela frente. E o primeiro texto que compartilho com vocês é do livro de Salmos, no capítulo 27. Do versículo 1 até o versículo 9 vai a leitura desse salmo que diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei louvor e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: eu irei te adorar. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites esse teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda e não me deixes, não me abandones. Até aqui a palavra do texto de Salmo do dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Yeah. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Oh, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, oh, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, oh, grandioso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, yeah. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, grandioso és tu, só tu és grande.
palavra de Deus do Antigo Testamento para este momento, Isaías capítulo 55, versículo 6 até o versículo 9, que diz assim: Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Essa é a palavra do Antigo Testamento. Deus abençoe a palavra para todos nós. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar, a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que o lar no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, ó, confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Chegamos agora ao momento de compartilharmos a epístola de hoje, que é de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, a primeira parte. Diz assim: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim de toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem. Agora o texto pula para o versículo 19 e vai até o versículo 30, que diz assim: Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim.
na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Esse é o texto da epístola de hoje. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci, em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, a Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação, sabendo que só nele é certa a salvação. Em Mateus capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16, nós temos aí o texto do Evangelho de hoje, que fala o seguinte: Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi à praça do mercado e ali viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também podem trabalhar na minha plantação de uvas e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou para a praça e viu que ainda tinha outros homens que estavam ali e perguntou: por que vocês estão aí o dia todo sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute aqui, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero que este homem que foi contratado por último, quero para ele o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque não fui bom, porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa é a parte do Evangelho de hoje. Vamos agora à nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos então falar um pouquinho sobre esses textos bíblicos que nós tivemos aí durante o culto de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre salários e recompensas, ou salários diferenciados, pagamentos divergentes, enfim. Sabem que o salário, ele tem uma história, né? Tem a ver com sal, e ele vem da história dos romanos, do Império Romano, quando o sal foi adotado como moeda de pagamento, valia peso de ouro o sal, porque o sal ele era a única forma que tinha de conservação da carne, e ele tornou-se muito, muito precioso, muito valioso em função desse benefício que ele oferecia. Então, era comum entre as pessoas fazer serviços a troco de sal. Então, eles ganhavam o sal diário, que era o salário. Essa é a ideia do salário. Então, um pagamento que se recebia por um dia de trabalho. Essa é assim, mais ou menos a ideia que a gente tem do significado dessa palavra. Pagamento justo por aquilo que o trabalhador realizava. O texto do Evangelho de hoje fala de salário, né? Fala de salário como garantia de subsistência. E as pessoas estavam lá na praça trabalhando, e Jesus ele compara o reino de Deus, né, com essa figura, né? Gente na praça, gente lá, fazendeiro lá no campo precisa de trabalhador,
ele vem para a praça, contrata os que estão disponíveis ali, leva os empregados para trabalhar na sua fazenda, e de tarde ele traz de volta e paga o salário para cada um deles. Jesus faz uma comparação entre esse movimento que era conhecido com o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus será assim. E era uma coisa comum, né, que o dono, o patrão, tivesse essa autonomia para fazer os pagamentos da forma como ele queria, né? Então não tinha uma legislação, não tinha uma CLT que dizia como que deveria ser. Cada patrão decidia fazer do seu jeito. Trabalhadores da uva, na plantação de uva, foram contratados em 5 turnos diferentes. O primeiro turno é aquele que foi logo de manhã, a primeira hora da manhã, já foram para a lavoura e começaram a trabalhar. Ali pelas 9 horas mais ou menos, o patrão dá mais uma volta, ele viu que precisava mais gente, vai lá e pega mais um pouquinho de gente. Ali pelo meio-dia ele faz de novo, ali pelas 3 horas ele faz de novo, e lá pelas 5 horas da tarde ele faz a última visita lá na praça e pega os últimos que estavam lá, vão também. E bota todo mundo trabalhar junto. Esses últimos trabalharam pouco, trabalhavam normalmente até às 6 horas da tarde. Então, provavelmente trabalharam 1 hora só, enquanto os outros tinham trabalhado o dia inteiro. E todos receberam o salário igual. Aí Jesus diz assim, ó: os primeiros começaram a resmungar, ou seja, reclamações. Não tá certo, né? Não tá certo. Problema. O patrão pergunta: qual é o problema de vocês? Inveja? Porque eu paguei para esse último a mesma coisa? Mas você, quando eu te contratei de manhã cedo, você sabia que era uma moeda? Eu disse para ti que era uma moeda. E eu quis dar para todos a mesma coisa. Assim serão os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui Jesus está aplicando um recurso de lógica. A lógica divina em contrapartida com a lógica humana. Qualquer um de nós ia talvez pensar como aqueles trabalhadores que reclamaram. Porque, né, quem trabalhou o dia inteiro debaixo do sol podia ganhar um pouco mais. Então, se era lógico pagar uma moeda para o último, era lógico trabalhar e ganhar, trabalhar mais e ganhar mais. Essa é a nossa lógica humana. E Jesus coloca essa lógica humana em contrapartida à lógica divina. E diz: o dono da fazenda diz que não, eu é que decido. Essa é a lógica diferente, a lógica divina. Quando nós somos mais ou menos assim, agora vamos tentar jogar isso para dentro da nossa realidade de igreja, vamos jogar isso para dentro da nossa realidade de vida espiritual, esse exemplo todo que Jesus deu, a gente vai ver assim, ó, tem gente que foi batizada agora, domingo, na igreja, e tem gente que foi batizada há 90 anos atrás. E estão todos sentados dentro da mesma igreja. Um já veio no culto mais de 1000 vezes, quem sabe? O outro veio a primeira vez. Se o mundo acabar agora, um lugar no céu é igual para os dois. Não vai ter uma diferença entre aquele que há mais tempo já está, aquele que já fez mais, aquele que já se dedicou mais, aquele que já tem história, já tem tradição, já veio do pai, da mãe, do tio, do neto, do tataraneto lá, e esse que está entrando, estava passando na rua ali, de repente entrou aqui, pediu batizado, foi batizado, e o mundo terminou quando ele acabou de sair da pia batismal, e ele vai para o céu igual a todos os outros que já estão com as calças gastas de sentar dentro da igreja, fazer suas orações e tudo mais. Ofertar, cantar, trabalhar e fazer e se dedicar, esses vão ter o mesmo direito de entrar no céu igual aquele que pela primeira vez estava aqui. Coisa mais ou menos parecida vai acontecer quando Jesus Cristo está lá na cruz. Quando ele fala para aquele malfeitor na cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas ele era uma vida torta até agora. Ele entrou agora, ele falou 3 palavras: tu és o Filho de Deus. E já foi suficiente para Jesus dizer para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Não tem problema, se está entrando agora, já vai direto, já vamos comigo aqui, já te pego pela mão, já vamos levar você para lá. Embora você tenha feito uma vida errada durante toda a tua existência, mas agora eu estou te dizendo que eu vou te recolher junto comigo no céu. Lógica divina. Na lógica humana, mas então, para que eu vou ficar me dedicando a vida inteira se depois no final eu vou receber a mesma coisa? Para que eu vou ficar me dedicando, fazendo, cantando, orando, louvando, agradecendo e ofertando, se depois na última hora eu posso me arrepender de toda uma vida torta e entrar no céu junto com todo mundo? Ninguém de repente nem vai me ver que estou entrando. Opa, não é assim. Deus sabe quem está, Deus sabe onde está, Deus sabe quem entra e Deus sabe quem sai. Mas Deus recompensa a todos de acordo com a sua graça e não de acordo com a nossa lógica.
Deus não recompensa cada um de nós por causa dos nossos pensamentos, das coisas como nós pensamos e fazemos. Deus nos dá recompensa de perdão, vida e salvação por causa do amor dele, de acordo com a lógica dele. Os mais antigos são aqueles que sabem mais, né? Hoje a gente tem essa estrutura dentro das igrejas, por exemplo. Normalmente quando a gente chega das instituições agora, tá? Das organizações religiosas, não daquela igreja, o organismo, as pessoas, que aí estão todos iguais diante de Deus. Mas quando essas pessoas se juntam em grupos, elas se organizam em grupos, elas constituem organizações e montam as suas comunidades, é comum a gente ver aqueles que sabem mais e já são mais velhos. Aqueles que mandam mais, porque são mais antigos. Aqueles que são mais responsáveis, porque sempre estão na frente e sabem o que tem que fazer. Aqueles que precisam comparecer mais, aqueles que não falham, que não podem falhar, que tem que sempre dar um bom exemplo. Aqueles que não podem deixar de fazer frente a todos os eventos e a todas as coisas que acontecem dentro dessa igreja. Os que precisam resolver todas as coisas, os que nunca usam de desculpas, os verdadeiramente consagrados, estão aí dentro das organizações. Graças a esses, as organizações subsistem e continuam e passam de pais para filhos. Aí tem os mais novos, os que chegam depois, os que chegaram ontem. Esses então ainda estão aprendendo. Eles não sabem todas as coisas. Eles não mandam, porque eles estão chegando, eles nem sabem como que é o esquema, aí eles têm que obedecer. E também eles não podem assumir lideranças, porque eles são muito jovens. Eles precisam de provar que eles sabem as coisas para os mais velhos e necessitam da autorização daqueles que são mais antigos. Aí cria uma tensão muitas vezes, que às vezes esses que têm mais responsabilidades, que fazem mais, eles assumem um poder sobre os outros. Esse era o poder que os caras que começaram a trabalhar cedo queriam ter lá na fazenda. Mas nós começamos, nós que fizemos, nós que trabalhamos mais, como é que é isso? Agora vai deixar esses aí, vai passar esses na frente? Essa tensão estava lá naquela lavoura, plantação de uvas. É muitas vezes a mesma tensão que acontece dentro das nossas congregações, entre os membros mais antigos e os que são novos. Às vezes há uma certa impaciência da parte dos que são mais antigos em relação aos que são mais novos. E por vezes há até uma perseguição desses que são mais antigos em relação aos que são mais novos. E esses que são mais antigos muitas vezes se veem ameaçados por esses que são mais novos e querem estabelecer às vezes queda de braço. E aí a coisa fica muito feia, fica muito ruim. O espaço de convívio fica muito contaminado por tudo isso. Isso estava acontecendo lá naquela parábola que Jesus está contando. Havia uma reclamação. E aí o dono da fazenda já logo diz, o que é? O que está acontecendo? Estão com inveja? Estão com inveja dos outros que começaram? Estão com inveja porque eu quis ser bom com eles? Topa a discussão e chama para o desafio. O pessoal ficou quieto, baixou a cabeça, pegou a sua moedinha e foi embora. Né? No reino de Deus, as coisas, no reino da espiritualidade, não há diferença de tempo de serviço. Para você que foi batizado ontem e para você que está há 90 anos batizado, não tem. Quem foi batizado há 90 anos ou os novos convertidos, eles estão no mesmo patamar de direitos dentro do reino de Deus. Esses outros poderes que a gente estabelece são os poderes para cuidar das coisas materiais, para cuidar dos bancos, das portas, das janelas, das contas bancárias, dos aparelhos de som, dos microfones, dos violões, dos teclados e de tudo mais. Aí tem uma medição de forças, que é normal que aconteça. Não é saudável, mas é normal que aconteça. Mas no que diz respeito à espiritualidade, todos têm direitos iguais. Todos têm direito a chegar ao batismo igualmente, todos têm direito a chegar à mesa da Santa Ceia igualmente, todos têm direito a chegar ao momento de uma bênção especial para o seu dia do casamento, todos têm direito a chegar a uma bênção especial para o dia da sua primeira comunhão, todos têm direito a um sepultamento cristão igual, não tem diferença de um para com o outro, todos terão as mesmas bênçãos espirituais. A lógica do trabalho operário não se aplica à lógica da espiritualidade. Diante de Deus somos todos iguais. A fé não tem período de maturação. Ela nasce do mesmo tamanho que ela fica aos 90 anos de idade. É a mesma fé. A fé não é estática, essa é a diferença. A fé é dinâmica. A fé não é de só crescer, nem de só descer, nem de ser a mesma coisa, mas a fé é dinâmica.
E ela está hoje um pouco mais fraca, um pouco mais forte, um pouco mais fraca, um pouco mais forte, dentro da criancinha e dentro do senhorzinho de 90 anos da igreja, é igual, é o mesmo movimento, é a mesma lógica da fé. O direito ao perdão, ele é igual a todos. Todos têm direito de serem perdoados igualmente. Não se perdoa mais pecados daqueles que são mais antigos, com mais misericórdia, do que em relação aos que são mais novos. O direito à salvação é igual a todos. Todos estarão lá diante de Deus. Todos teremos o convite de Jesus para batizar, para tomar a Santa Ceia, para repartir o Evangelho. Os discípulos, nesse capítulo 18 de Mateus, que a gente esteve lendo nesses últimos cultos, lá no início do capítulo 18, eles queriam discutir com Jesus sobre esse assunto. Quem é o mais importante no reino dos céus? E Jesus deu uma boa lição para eles sobre isso. E destacou que a importância não está naquilo que a pessoa faz, mas está na atitude dela. A atitude da humildade, no caso. Então, aqui nós entramos num elemento novo. O que Jesus está ensinando lá naquela resposta para aqueles discípulos em Mateus 18 e agora aqui em Mateus 20, ele está falando sobre uma atitude, ele não está falando sobre status. O status é aquele diferente. O status do senhorzinho de 90 anos e da criancinha batizada são status diferentes dentro da igreja. Sim, reconhecemos isso. Mas não é isso que constitui o diferencial da salvação. Porém, a atitude que a pessoa tem diante do reino de Deus. Por exemplo, o que nos define no reino de Deus são nossas atitudes. O que nos atrapalha no reino de Deus é o nosso status. E aí uns acham que são mais e são menos. Acho que tem mais direitos, acho que tem menos direitos. Jesus tinha acabado de falar, agora aqui, nesse texto do Evangelho, da história do moço rico. Aquele moço que foi lá, queria seguir Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para te seguir? E Jesus disse para ele: vai e vende todas as coisas que você tem e distribui entre os pobres, e depois vem e me segue. Daí ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E ele disse: eu não vou vender minhas coisas, eu vou me agarrar ao meu status, eu sou rico, não posso ficar pobre. Então, aí de novo, a atitude de Jesus provoca lá para refletir no moço rico, é a atitude. Se desvincula daquilo que você tem e vai para uma outra postura. Mas o status dele era mais importante. Ele não teve coragem de mudar o seu status, de ter uma atitude nova, de ter uma atitude mais decente. Venda tudo que tem, depois distribua os pobres e volta. Isso é a atitude. E ele disse que não, né? O jovem ficou muito triste porque era muito rico e foi embora. Ou seja, preferiu o status. Mas o status nosso diante de Deus não tem valor nenhum. Era aquele status do trabalhador que começou às 6 da manhã em relação àquele trabalhador que começou às 5 da tarde. Isso tem o status diferente de cada um deles. Isso não importa. Jesus Cristo está contando nessa história que Ele como Deus e Deus como Pai tem o direito de dar a mesma recompensa para quem Ele quiser. Importam são nossas atitudes, porque elas qualificam ou reprovam a nossa fé. Uma atitude de confiança ou uma atitude de desconfiança. Uma atitude de humildade ou uma atitude de soberba. Isso pode ser um diferencial, sim, dentro do reino de Deus. Porque lá, como diz Jesus em Mateus capítulo 7, pelos frutos de vocês serão conhecidos. Ou então lá em Isaías, conforme a gente leu no Isaías de hoje, né? O Isaías diz: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-la. Mudem a sua maneira de viver. Isso é conselho de Isaías. Voltem para o Senhor nosso Deus. Atitude. Esse é o convite. Mude o jeito de viver. Todos os que agiram assim receberão as bênçãos de Deus. Em contraposição, os que não quiserem fazer esse tipo de exercício perderão as bênçãos de Deus. No Salmo 27, que é o outro texto que a gente leu hoje também, nós vemos que o salmista, ele prefere se agarrar, e esse salmista é um salmista bem famoso, ele prefere se agarrar em Deus do que na sua bagagem espiritual. Sabe quem é o salmista do 27? O autor do Salmo 27? O rei Davi. Tinha um status assim diferenciado em relação a todos. Não só pelo poder de rei, mas pela importância que ele tinha diante de Deus. Ele era extremamente importante, tinha sido escolhido por Deus, era aprovado por Deus. E ele diz: eu não tenho nada para trazer diante do Senhor.
prefiro me agarrar na tua graça, prefiro me agarrar na tua bondade. Eu não quero me agarrar a essa história que eu tenho, eu quero me agarrar no teu amor, na tua atitude. Apenas humildade e sentimento de indignidade é que a gente vê nas palavras do Salmo 27, de começo ao fim. Davi vem numa atitude completa de humildade diante de Deus e apresenta a sua plena confiança no Senhor. Não se vê confiando em si mesmo e não impõe o seu status diante das outras pessoas e muito menos quer negociar com esse status diante do Senhor. Mas diante de Deus ele se põe em humildade. Ele tinha um status distinto, mas prefere agir, prefere olhar para as suas atitudes. Eu tenho direitos, mas eu também tenho atitudes. Não vou olhar para os meus direitos, vou olhar para as minhas atitudes. Não vou agir com prepotência por causa do meu direito, mas vou agir com humildade e submissão. Essa é a atitude certa. E aí a gente vai agora para o último texto que a gente leu, que é o texto da epístola lá, que diz assim, Paulo está dizendo, eu estou preso aqui agora. Paulo era o apóstolo, o status dele, mas agora ele está preso. Daqui eu estou falando para vocês. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou aqui numa condição agora de humildade dentro da prisão. Paulo pede pelas orações e aconselha. Olha o que ele aconselha. O mais importante é que vocês vivam em caixa alta, de acordo com o Evangelho. Isso é o mais importante para vocês. Sejam sempre corajosos e Deus dará para vocês a vitória. Pela vida de vocês, pelas atitudes de vocês. Então, se vocês querem uma recompensa, se vocês querem um salário de Deus pelo que vocês fazem, não se apeguem ao que vocês são, mas sim ao que vocês podem fazer diante do reino de Deus. O salário do pecado, se você vai atrás de salário apenas, o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a salvação. Deus tem um presente para todos nós. Deus não tem salário para nós, mas tem um presente de salvação. E aí, Paulo diz, então, diante disso, podemos afirmar que a nossa suficiência, ou seja, tudo que precisamos, vem de Deus. Que a nossa atitude seja uma atitude assim. Que não sejamos arrogantes, que não sejamos soberbos, que não sejamos impertinentes, especialmente nós que temos uma história de igreja, de termos nascido dentro da igreja, de termos nos criado na igreja, de termos nos dedicado à igreja, nós, a nossa família e toda a história que tem atrás de nós aí, mas que sejamos assim humildes e que nos dispamos, vamos nos despir de toda essa história, dessa tradição, que às vezes pode nos tornar um pouquinho arrogantes, o que não é bom, não é conveniente. Pode desqualificar o nosso status diante de Deus. Deus abençoe que você possa refletir sobre isso e possa ter atitudes positivas aí diante do Senhor também. Que o teu salário possa ser as bênçãos de Deus, independente de tudo aquilo que nós fazemos ou quando começamos a fazer. Que sejamos dedicados, que Deus estará atento para nos recompensar de acordo com a sua bondade. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignaste dar. Faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Muito bem, amigos, vamos aí lembrando agora os aniversariantes dessa semana. Nós tivemos então lá no dia
19 de setembro, a Antônia Lohmann. Dia 20 de setembro, a Ana Miller. Dia 21 de setembro, a Maria Luísa Lindol Peloso e a dona Eloá, a mãe da Anita. Dia 23 de setembro nós temos o aniversário de Rodrigo Dias Machado. E dia 24, aniversário da Loiva Borges da Silva. Esses são os aniversariantes que temos aí então durante essa semana. Para eles o nosso abraço e desejo que Deus esteja presente aí na sua jornada. Vamos então agora às nossas pessoas aqui da comunidade. Vamos lembrando do Sr. Ramires, continuamos orando sempre por ele e pela Silvia. Vamos também trazendo agora um momento de agradecimento aí pela saúde da diretora da nossa escola, Eliane, que já está de retorno, né, no seu trabalho, graças a Deus com a saúde estabilizada. E queremos lembrar de uma forma especial aí as vítimas das enchentes, né? Continuamos orando pelas vítimas das enchentes, buscando sempre força e ajuda de Deus para essas pessoas que vivem momentos tão dramáticos. Esses são os registros que temos aqui de pedidos especiais de oração. Então vamos ao altar do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de conversar contigo mais uma vez sobre nossas ansiedades, dúvidas, preocupações, medos e inseguranças. Sabemos que Tu nos acolhe na Tua bondade e no Teu amor e nos remete a caminhos seguros, orientados pela Tua palavra. Pedimos que sempre nos ajude a andarmos de acordo com essa palavra, que seja luz para os nossos passos, que seja guia, forte, claro, determinado para todas as nossas escolhas e decisões. Ajuda-nos, ó Deus, a cultivarmos atitudes que nos aproximem de Ti, que não nos apeguemos aos nossos status, às nossas posições sociais dentro da igreja, mas que tenhamos o nosso comprometimento contigo acima de qualquer custo, acima de qualquer valor, que a nossa fidelidade a Ti seja acima de qualquer coisa. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos assim, merecedores também da Tua bênção, das Tuas bênçãos em todos os momentos, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, por tudo que somos, fazemos e temos dentro da Tua igreja. Que possamos ter também o reconhecimento da oportunidade para todos aqueles que fazem parte desta igreja. Agora pedimos Tua bênção especial sobre as pessoas que estão doentes, pedimos o Teu olhar amoroso para com os que sofrem dificuldades, que passam por privações. E também queremos Te agradecer por aqueles que já venceram essas privações mais delicadas, que já estão no outro estágio agora de recuperação, que possam seguir abençoados e cuidados por Ti. Que os Teus santos anjos estejam ao lado daqueles que passam por sofrimentos e daqueles que também comemoram a libertação das dores e sofrimentos. Concede Teu olhar especial aos aniversariantes, para que possam também continuar contando bênçãos na Tua presença. Que possam ter alegrias, que possam ter realizações, que possam ter muitos anos de vida. Que os Teus anjos acompanhem a cada um. Pedimos também a Deus por todas as pessoas que se organizam aí depois dos fatores climáticos tão graves pelos quais passamos, que lidam com as suas perdas, que lidam com a sua tristeza, com a sua dor, por tudo que passaram nesses momentos aflitivos aí das enchentes do nosso estado. Pedimos que Tu olhes com bondade e amor e cuide de cada uma delas, confortando-as com a Tua graça, confortando-as com a Tua palavra, permitindo que cheguem a elas todo tipo de ajuda, que possamos ser sensíveis também no movimento de solidariedade, de estender a esses irmãos não apenas as nossas orações, mas também o que eles necessitam para a sua sobrevivência e subsistência. Que possam assim se reerguer com as Tuas forças. Pedimos isto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.